Olá, e sejam bem-vindos novamente a esse mini curso sobre estruturas de repetição. E nessa aula de hoje, o nosso aluno João Vinícius Silva Rodrigues irá falar um pouco sobre essas estruturas de repetição e como elas funcionam. Olá pessoal, meu nome é João Vinícius e eu vou estar aqui dando continuidade ao nosso projeto. O último encontro de vocês aqui no nosso trabalho, né, foi com o nosso colega Matheus, onde ele fez um vídeo de introdução e eu vou começar com o assunto em si, que trata-se das estruturas de controle, né, nesse caso estruturas de repetição, os nossos laços, e falar aqui um pouquinho sobre eles, falar como usar, por que usar. Enfim, ao longo da apresentação, vocês vão ver aí que são temas, são estruturas bastante simples, mas que automatiza muito no programa. E é isso, gente. Vamos lá. Vamos começar com uma pequena introdução aqui sobre os laços. Eu vou ler um pouquinho aqui um trecho. Após ler o trecho, eu dou uma explicada. E assim a gente vai levando o trabalho, tá bom? Vamos lá. Laços ou loops. Laços ou loops são artifícios usados na programação para permitir que um conjunto de instruções seja repetido até que se faça a condição desejada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que com esses laços a gente vai conseguir repetir uma determinada linha de código, uma determinada estrutura, sem que eu digite o código em si. Um bloco de comandos ele pode ser reproduzido facilmente com os laços, ou seja, ele vai automatizar, ele vai facilitar para que eu não precise ficar repetindo linhas de códigos. E quais são esses laços? Laço while, laço do while, laço for. Eu vou estar aqui passando por eles de forma bem rápida, bem detalhada também, mas para mostrar que ele é de grande importância na programação, não só na linguagem C, que é o foco do nosso projeto, mas também em qualquer linguagem. O objetivo aqui é mostrar que os laços eles são bastante importantes na nossa programação, tá bom? Vamos lá para o nosso primeiro laço, que é o laço de repetição while, que quando se fala em laços, acredito eu, que seja o que a gente mais vê, né? Assim, todos os laços eles são baseados no mesmo objetivo, na mesma linha de raciocínio. Só que alguns com suas peculiaridades sendo diferentes um do outro. Cada um se encaixa em um desejo que você tem, em uma necessidade, vamos dizer assim. Vamos lá, começar falando um pouquinho sobre o laço de repetição while. Começar lendo aqui. Esse tipo de loop é usado para repetir um bloco de comandos quantas vezes forem necessários, sem a necessidade de repetir o código em si. Foi o que eu já havia falado antes, né? Esse tipo de laço ele vai me permitir que eu dê um comando a ele para ele repetir quantas vezes for necessário aquilo que eu desejar, sem precisar ficar escrevendo e reescrevendo linhas de códigos, né? Agora, vou ler um pouquinho sobre a funcionalidade desse laço, como ele funciona, tá bom? Vamos lá. Essa estrutura funciona na base de testes lógicos, no início da função. Bem importante isso, tá? Podendo retornar verdadeiro, que resultaria na execução dos comandos associados ao laço. Ou seja, esses testes lógicos ele pode me dar duas respostas, dois retornos, ou verdadeiro ou falso. Aí que ele fala aqui, ou falso, que implicaria o encerramento do laço e o processamento retornando ao fluxo principal do programa, tá bom? Ou seja, o que quer dizer isso? No laço while, eu vou ter uma condição, onde essa condição vai ser testada. O programa ele vai ler esse laço para me dar um retorno. Ou seja, vai retornar verdadeiro ou vai retornar falso. Dependendo da minha resposta, o fluxo do programa vai ter um determinado andamento, tá bom? Mais pra frente vai dar pra ver isso na prática, como é que vai funcionar. Vamos lá agora para a sintaxe da estrutura while, tá bom? Como eu havia falado aqui, a gente começa o laço com o próprio nome dele, while, a palavra while. Aqui já é o início do laço. No parênteses, logo após, vai ter a condição, que eu já havia falado antes. O que é essa condição? É justamente onde vai haver o teste, onde vai haver a instrução
para o fluxo do laço, se ele vai seguir ou se ele vai executar as instruções dentro do laço, tá bom? Dentro do laço, onde tem as chaves aí, onde a gente tá vendo aqui, tá escrito instruções a serem executadas enquanto a condição retornar verdadeiro. Se retorna verdadeiro, eu executo. Se retorna falso, eu saio do laço e o programa segue o fluxo dele, tá bom? Vamos dar uma olhadinha agora no fluxograma para ver se fica mais claro ainda, né? Vamos lá. Acompanha o mouse aqui, tá? Nosso programa ele vai começar aqui, nosso laço ele começa aqui. Ele entra aqui, tá? O fluxo de raciocínio, vamos dizer assim. Ele entra aí nessa primeira instância aqui, no condição de teste, que é justamente aquela condição que fica lá entre parênteses, sabe? Que eu acabei de mostrar. Ele entra nessa condição. Se isso vai me retornar uma resposta verdadeiro ou falso, tá? Verdadeiro, ela vai descer aqui por essa seta, tá bom? Se verdadeiro, ele executa os meus comandos lá, no meu bloco de código, tá? Se verdadeiro, ele executa. Executado esse processo, ele vai retornar ao laço e vai fazer a mesma pergunta, vai lá testar a condição. Se a condição é verdadeira novamente, se for verdadeira, ele vai entrar novamente no laço, executar o meu bloquinho de código, tá? Executar os meus comandos e vai retornar lá para cima. E assim fica, é um loop, como já está dizendo, é um loop. Agora, se caso ele entra aqui e me retorna falso a condição, o teste de condição é falso, ele sai do laço, tá bom? E ele segue o fluxo do programa normalmente, sem entrar no laço, ele simplesmente desvia, tá? Vamos agora para um exemplo simples, um exemplo bem prático, onde que eu imagino que esse seja o exemplo mais simples e prático possível quando se fala de laço while, tá bom? Vamos lá. Isso aqui é um pequeno pedaço, um trechinho de código, onde a gente consegue ver nitidamente o laço em ação, vamos dizer assim, tá? Vamos lá. O código começa aqui, nesse caso aqui, tá? O código vai começar com a declaração de uma variável. No caso, essa aqui é a variável contador, tá? A variável inteira, a gente vai adotar um valor para ela. No caso aqui, a gente adotou o valor 1. Ok, já está declarado. Agora vamos para o laço em si. Ele chega aqui no while, né? Como já havia explicado antes lá na sintaxe. Ele vai entrar na condição entre parênteses aqui, onde a gente consegue ver claro. Aqui no caso a minha condição é para contador menor ou igual a 10. Como assim? Contador menor ou igual a 10. Ele vai testar isso aí. Ele vai pegar a minha variável lá que eu declarei aqui em cima e vai perguntar aqui nesse teste, nessa condição. Contador menor ou igual a 10, nesse caso é 1. Então sim, é verdadeiro. Contador é menor ou igual a 10. Aí ele vai entrar no laço. Ele vai executar o bloquinho de códigos que tem aqui. Nesse caso é simplesmente printar o valor de contador, que é a nossa variável. Ele vai printar aqui, né, pela nossa funçãozinha printf, e vai vir para cá. Printado, ele vai adicionar aqui com esse artifício aqui, contador mais, que o que seria isso? É adicionar uma unidade na minha variável, ou seja, se ela é 1, ela vai adicionar uma unidade. 1 mais 1 igual a 2, tá bom? Nossa variável agora vale 2. Aí ela sai do laço, return, e volta lá para cima novamente. Contador agora vale 2. 2 é menor ou igual a 10? Sim, é menor ou igual a 10. Ou seja, ele vai entrar no laço novamente até que essa condição não satisfaça mais isso aqui. Esse teste der falso. Esse teste dando falso, ele não entra no laço, ele sai e ele segue o fluxo do programa, tá bom? Agora eu vou dar um exemplo aqui na prática. Vamos rodar esse programa, tá? Vamos lá. Aqui eu vou ter o nosso programinha lá que tá lá, tá igualzinho aqui, tá bom? Nosso programinha aqui de laços while, tá? Agora vamos rodar esse laço aqui só para vocês verem como fica ele rodando. Aqui é exatamente o que a gente viu lá. O laço rodando e adicionando uma unidade na nossa variável até chegar em 10. Chegando em 10 ele não vai mais satisfazer, o teste vai dar falso e o programa vai se encerrar. Tá bom, pessoal?
Espero que tenha ficado claro aí o nosso laço while, beleza? Agora a gente vai para o nosso próximo laço de repetição, do while. Só lembrando, gente, que acabe que fique repetitivo, porque, como eu já havia falado, os laços têm o mesmo objetivo, vamos dizer assim. O que vai mudar são algumas peculiaridades que um tem, que outro não tem, enfim. Vamos lá. Vou dar uma lida aqui e depois a gente conversa um pouquinho sobre, tá? Aqui a gente fala o seguinte: semelhante ao laço while, o laço do while vai rodar de acordo com a vontade do usuário, com a particularidade, ele vai rodar sempre no mínimo uma vez. Se atentem nisso aqui, ó. Ele vai rodar sempre no mínimo uma vez. O funcionamento também não é muito diferente do loop falado anteriormente, no caso nosso while. A diferença vai ser apenas no teste lógico. Nesse caso teremos todo o bloco de comandos executados e ao fim dessa condição e ao fim desse a condição será testada. Ou seja, o nosso bloquinho de comandos lá, ele vai vir antes do teste lógico. Ou seja, nosso bloquinho de comando ele vai ser executado no mínimo uma vez. Caso satisfaça lá nosso teste lógico, caso dê verdadeiro, ele vai ser testado novamente e aí o limite é o céu, né? Vamos dizer assim. Aqui está a nossa sintaxe aqui, como essa estrutura vai se comportar num código, num programa. Aqui nosso do while, faça enquanto, vamos dizer assim, né? Que é a tradução do while, faça do as instruções aqui, o nosso bloquinho, tá? Ele vai pegar o nosso comandinho aqui, ele vai executar. Ao final do comando, ele testa essa condição. Se verdadeiro, ele retorna aqui pro do, executa novamente e volta para cá e acaba ficando uma coisa redundante. Acho que isso vocês conseguiram entender o funcionamento. Aqui está um exemplinho prático, rápido. Aqui é um programinha aqui de média, tá? Aqui tá, eu não vou meio que falar mais rápido porque já tá bem dedutivo, né? Aqui tá minhas variáveis, né? Tô declarando elas aqui em cima e tô falando pro usuário o seguinte, que aqui eu tô pedindo um exemplo aqui de média aritmétrica. Eu tô pedindo ao usuário aqui para dizer para mim médias e para eu calcular, pro programa calcular nota, né? Eu não, o programa, óbvio. Pro programa calcular a nota e no final imprimir essa média. Só que aqui ele vai fazer a seguinte perguntinha: digite 1 para continuar ou 2 para sair. E vai me retornar um caractere, no caso, né? Só que aqui no final, entendeu a questão do faça enquanto? Chega aqui no while, ele vai associar essa variávelzinha aqui, que é justamente o meu teste lógico, que ficou aqui no final. Perceberam? No caso, digite 1 para continuar. Se eu digito 1, o meu teste vai dar verdadeiro, porque aqui a variávelzinha que eu declarei é esse teste. Se ele é verdadeiro, ele retorna para cá, entendeu? E vai refazer vai executar todo o meu bloquinho de comandos de novo, e ao final ele vai fazer a mesma pergunta: digite 1 para continuar ou 2 para sair. Se eu digito 2, o teste lógico vai dar falso. Dando falso, ele não executa mais nada do laço e se encerra o programinha, tá? No caso, isso aqui. Agora, só uma coisa que aqui ele fala: digite 1 para continuar ou 2 para sair. Não necessariamente 2, tá? Não necessariamente 2. Qualquer outro caractere que eu bote aqui, seja letra, número, símbolo, qualquer coisa que eu bote aqui nessa perguntinha que ele vai fazer, já não vai mais satisfazer meu teste lógico. Ou seja, o laço vai ser encerrado de qualquer forma. Eu só botei digite 1 para continuar, 2 para sair, porque fica bem mais simples o entendimento, tá? Agora eu vou mostrar na prática lá, que nem foi no outro. No caso aqui, esse aqui é o do while.c. Aqui tá o programinha, o mesmo programa, tá? Igual, só pra ficar claro pra vocês, que é o mesmo programa. O que tá lá na apresentação eu botei aqui só pra gente rodar ele e vocês verem na prática aí como ficou, tá? Aí, ó. Ele vai me perguntar a primeira média lá. Vamos dizer que o aluno foi bem numa prova, né? Tirou 8 é uma nota boa. Na segunda, não foi tão bom assim, tirou um 6. Vamos dizer que ele tirou um 6. Aqui ele vai me dar a média dele, 7. Se a média da sua escola, faculdade for 7, ótimo, maravilha.
Depois de me dar essa média, ele faz a seguinte pergunta: digite 1 para continuar ou 2 para sair. Eu digitando 1, ele vai satisfazer o meu teste. Ou seja, se eu der um Enter, ele vai executar o laço de novo, entendeu? Agora vamos supor que 77, isso aqui bem rápido. E eu vou digitar um 2 agora. Não satisfez o meu teste, logo saiu do laço e encerrou o programinha. Tranquilo, espero que seja tranquilo, tá? Tô tentando ser o mais breve possível, mas também tentando explicar bem como funciona esses dois tipos de laço. O laço for, ele tem uma particularidade que é até bacana, que ele é um laço diferente por ele ser limitado, sabe? Ele vai rodar, o laço vai rodar quantas vezes o programador quiser, vamos dizer assim. Ele não é tão semelhante aos outros laços, mas como volto a repetir, o mesmo objetivo, mesma funcionalidade, enfim. Vou dar uma lidinha aqui e a gente dá uma comentada e a gente conversa, tá? Vamos lá. Assim como os dois loops já citados, o laço for também é usado para a repetição de um bloco de comandos. Porém, o uso desse laço exige de antemão saber quantas vezes o laço vai rodar. Ou seja, essa estrutura roda uma quantidade determinada de vezes. Ou seja, não é que seja um laço limitado, mas ele vai se limitar à quantidade de vezes que for colocado a ele, que for determinado. Entende? Mas já vai ter exemplos, não se preocupem. E vai dar para entender isso mais claramente, tá? Aí ele fala aqui também assim, ó. Esse tipo de laço funciona com a utilização de uma variável para controlar a contagem do loop. Ou seja, nesse laço determinamos quantas vezes o mesmo irá rodar. Assim como seu incremento. Incremento, você lembra, né? Aquele mais lá na nossa variável contador. Enfim. Trata-se de um laço bem enxuto, já que a própria estrutura faz a inicialização, o incremento e o encerramento do laço. Ou seja, não fica tendo testes toda hora. O teste é para início e fim, e só, tá bom? Vamos lá para a sintaxe. Bem simples, bem enxuto, como tem lá no texto, tá? É um laço bem simples de se entender. E ele funciona da seguinte forma. Palavrinha aqui, né? Como no outro, o while, do while e agora o for. Primeiro ele vai dizer o início, ou seja, aqui variável, tá? Pode ser qualquer número aqui. E a gente vai adotar um início para ele. Vai adotar um fim para ele e um incremento. O incremento, no caso, é aquele mais. São como se fossem passos. Nos nossos exemplos lá, fazendo a contagem de 1 a 10 nos outros dois loops. O incremento é isso. É ele contar de 1 unidade, 1 unidade, 1 unidade. Mas esse incremento pode ser de 2 em 2, de 3 em 3, de 10 em 10. Aí o céu é o limite, tá? E aqui dentro, as instruçãozinhas a serem executadas. Tá bom? Aqui tem um fluxograma aqui. Essa parte aqui eu acho que tá bem entendível, né, para vocês. Aqui no 1 tem o início do ciclo. 2 é essa condição, né, esse teste ele vai testar lá aquele início, aquele fim, como eu já havia falado, e vai entrar de lá dentro do bloco, tá? Entrando no bloco ele incrementa e volta pro loop novamente, até se encerrar. Até aquele fim chegar, que eu falei antes aqui. Até esse fim chegar aqui. Chegando nesse fim, ele sai do laço e acabou o laço, tá? Ele segue pro fluxo do programa normalmente e por aí vai. Acho que ficou meio confuso agora. Até peço desculpa, mas acho que vai clarear agora. Na prática, mostrando um programinha, tá? Vamos lá. A gente começa declarando, né, assim como os outros dois laços. A gente começa declarando uma variável, aqui contador. A gente começa o laço aqui for, a gente adota for igual a 1, tá? A gente começa com 1. E aqui está o início, tá bom? E aqui o nosso fim, onde ele fala contador menor ou igual a 10. No caso, ele vai printar, né? Ele vai imprimir na tela para mim exatamente o mesmo resultado do que o nosso primeiro laço, que foi o nosso laço while, entende? E aqui o nosso incremento, que é contador mais, ou seja, vai adicionar uma unidade à nossa variável, que no caso é o contador, tá bom?
Aí vai cair aqui dentro do printf, onde ele vai imprimir todas essa variável, só que ela vai adotar um valor para cada vez que ela passar no loop. Como o incremento é 1, aí vai ser 1, depois 2, 3, 4. Acho que deu para entender, né? Vamos lá para um exemplinho na prática, bem rápido. Só mostrar para vocês aqui o programinha. O programinha tá aqui, tá? Tá igualzinho lá, sem mistério, só para vocês verem que é a mesma coisa. E aqui a gente dá uma compilada nele. Desculpa, a gente executa ele e tá aí. É exatamente a mesma coisa que imprimiu no laço while. Deixa eu só mostrar uma coisa pra vocês aqui. No caso, se eu quero mudar aqui, vamos dizer que o nosso fim é 100, vamos supor, tá? 100 não, 100 é um número muito grande, né? Vamos botar aqui 50, vai. 50 dá pra... A gente vem aqui, salva, dá uma compilada, compilou e agora a gente executa. Olha lá, tá vendo? Contou, fez a contagem de 1 até 50. Gente, quero agradecer, tá? Obrigado, espero que tenham entendido. Não sei se a minha dicção tá tão boa assim, tô um pouco resfriado, mas espero que tenha ficado claro. E é isso, gente. Laços é uma estrutura bem simples, mas bastante importante, bastante... Sei lá, acho que todo programa que a pessoa for fazer vai precisar de um laço, vai precisar de uma economia de linha de código. Com isso vem os laços, pra gente poder economizar, sabe? Pra fazer um trabalho que a gente não precisa, justamente para automatizar nosso código, nosso programa, enfim. Agradeço demais, tá bom? A gente vai se encontrar em mais vídeos aí, acredito eu. E no próximo, espero eu estar com minha imagem aqui no canto da tela, porque infelizmente a minha webcam aqui deu um probleminha. Mas vai ser consertado esse erro. E espero que a gente se encontre novamente, tá bom? Um abraço aí a todos e ótimos estudos. E vamos lá aprender linguagem C. Tchau, tchau, pessoal.